Então vamos nós. Pegando o feedback de vocês, eu refatorei a parte que a gente tinha de animações em 3 pedaços mais simples. O primeiro, vocês já viram, que é o das setinhas que a gente fez ontem. Então eu vou colocar aqui, setinhas, tá lá na baleia, tá? Não apaguem, por favor. Então vocês abram lá o das setinhas que tá lá na baleia. Para que é que serve? Qual foi o objetivo dessa atividade? A atividade, ela é uma atividade complexa. Por quê? Porque eu não apenas tenho as animações, mas eu tenho os estados. O difícil não é fazer animação. O difícil é fazer transição de estados. Botar só um negócio para ficar lá fazendo a mesma coisa o tempo todo, é só um laço, acabou-se. O difícil é você entender que, por exemplo, no caso do dinossauro, ele pode estar parado e para a direita, parado e para a esquerda, andando para a esquerda, andando para a direita, correndo para um lado, correndo para o outro. Então, tudo isso gera uma mudança de estado. Então, eu pensei numa atividade que pudesse dar um modelo que fosse aplicado a vários tipos de coisa que vocês quisessem fazer. Entendeu? Então, essa foi a ideia. Então, abram aí as setinhas. Tá certo? As setinhas é a primeira delas, que é eu trabalhar com estados. Está aqui o meu bonequinho. Ele tem 2 estados que são persistentes, que é para o lado que ele está e se ele está se movendo ou se ele está parado. E aí, baseado nisso, eu escolho o sprite ou a parte visual que é mais relevante ao que eu quero ver. Tá? Então, a setinha a gente fez ontem. A setinha foi sucesso, né? A primeira parte? Beleza. Aí a gente vai para a segunda parte, que aí eu vou precisar mostrar, uma coisa nova. A segunda parte eu vou colocar lá também. É essa daqui. Deixa eu pegar e copiar a figurinha lá. Image X. Vocês não apaguem, tá? Então, o que eu pensei foi o seguinte, já que eles estão tendo muita dificuldade com manipulação, rotação e todas essas coisas, vou tirar isso, vamos fazer uma abstração. Então, você imagina que existe uma biblioteca do P5, exemplo, que já deixa todas essas manipulações salvas para você. E aí a gente vai só usar essa biblioteca. Vocês mexeram com esse dinossaurozinho ontem ou não? Sim. De andar assim para um lado e para rodar também? Sim. Ah, tudo bem. Então a gente já fez ontem, não foi essa? Foi. Ah, beleza, então. Eu separei em arquivos diferentes ou não? Arquivos, não classes, arquivos diferentes? Sim, arquivos diferentes. Aí eu expliquei como é que coloca os arquivos para funcionar? Sim. Aí aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 2 arquivos. Um só para fazer a manipulação de imagem, que é esse ImageX aqui. E o outro que é o código que carrega o sprite e muda o estado. Onde é que eu digo quais são os códigos que eu vou carregar? Aqui no index.html. Eu mostrei isso para vocês? Tá. Então, por exemplo, aqui eu posso ter o meu código-fonte dividido em quantos arquivos eu quiser. Tá certo? Só que eu preciso avisar quais são os arquivos que eu vou utilizar. E aí, para fazer isso, uma coisa bem comum é você separa uma classe por arquivo. Então, a minha classe, o meu arquivo ImageX, ele tem a classe de manipulação de imagens. E a gente pode utilizar isso aqui como uma biblioteca que a gente vai utilizar. Eu não vou programar aqui dentro. Ele é como uma coisa do P5. Eu vou utilizar aquilo que já está pronto. Tá certo? Então, aqui, basicamente, o nosso código está aqui dentro do Sketch, que é criar uma imagem, carregar a imagem, e aí aqui eu tenho ângulo, tenho direção e tudo mais, e aí eu manipulo isso, ó. Então, eu crio uma imagem, defino o centro dela. Se por acaso eu estiver olhando para direita ou para a esquerda, eu inverto a flipagem.
muda o ângulo, muda o zoom. E se a gente quiser ver aquele círculo, é só descomentar esse pedacinho do final aqui, ó. Show Rect e Show Circle, aqui na atividadezinha. Descomentem aí o retângulo e o círculo, para vocês verem. Retângulo e o círculozinho de novo. Tá? Então, como é que funciona essa biblioteca? Se você quiser, você pode abrir lá o ImageX e ver os métodos. Você tem um método para definir quem é o centro. Você diz quem é o centro da imagem. E baseado no centro é que você vai fazer rotação, por exemplo. Você roda em relação ao centro. Se a tua imagem for quadrada, ótimo. Mas se ela não for quadrada, você tem que dizer qual é o centro. Você flipa ela em relação ao centro. Tá? E você faz o zoom também em relação ao centro. No zoom, o centro permanece igual. Isso facilita porque a maior parte das, por exemplo, das animações ou joguinhos que você quiser fazer, é mais fácil fazer as colisões pensando no círculo. Então você pode colocar tudo para se aproximar do círculo. O teu bonequinho é um círculo, a árvore é um círculo, a pedra é um círculo, e aí você só faz colisão de círculos. É mais fácil pensar assim, tá? E aí pronto, a classe está aqui. Se você quiser rodar, por exemplo, pega uma imagem só ou uma animação da nave, aí você pode rodar a nave para o lado que ela quiser. Claro, fazer ela andar naquela direção precisa um pouquinho mais de lógica, mas as manipulações de imagem estão todas aqui. E o último exemplo é o exemplo que integra estados, animações e transformações, que seria esse daqui. Você está falando do site mesmo que a gente pega as imagens? Eu vou colocar aqui o nome. Pode ser qualquer um. Eu achei aquela naquele Art, Open Game Art. Mas tem vários, tá? Assim, o que é o ruim? Tem duas formas de a gente trabalhar com animação. A primeira é ter várias figuras, cada imagem sendo um pedaço. E a segunda, que talvez vocês achem aqui, é ter uma grande imagem com vários pedaços dela representando alguma coisa. Entendeu? E aí, para não noiar muito a cabeça, a gente está trabalhando só com o primeiro modelo. Então, qualquer coisa, vocês podem pegar essa grande e fazer os recortes, né? Fazer vários cropzinhos e gerar as imagens menores. Vários cropzinhos. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, esse último é o Dino. Se a gente for olhar com atenção, o Dino é só a junção de todas essas coisas. O Dino, ele tá em 3 arquivos. Um arquivo é o ImageX, que é só a biblioteca, que não tem lógica, tá certo? É só a biblioteca para gerenciar imagens. O Sketch.js é só para carregar os sprites. Ele não tem nenhuma lógica. Ó, esse daqui, para que é que ele serve? Ó. Ele só vai criar os vetores de animação, carregar tudo no preload e fazer as manipulações de go up, go down, set idle. Aqui não tem lógica, né? É só a manipulação dos elementos. Na classe Dino é que eu tenho a lógica. E aí vai ser muito parecida com a lógica da setinha. A única diferença é que a setinha não corria, o Dino corre. Mas é uma coisa a mais. Ó, eu posso estar movendo, eu posso estar parado, eu posso estar para a direita e eu posso estar para a esquerda. E aí eu tenho que saber na hora de ele andar se ele está andando ou correndo. Porque aí muda duas coisas, ó. Se ele está correndo, ele se move mais pelo cenário. O X dele muda mais
do que se ele estivesse andando. E na hora de escolher o sprite, ó, aqui, ó, o draw aqui ele serve só para escolher o sprite. Se ele está movendo e correndo, eu escolho o sprite de correr. Se ele está movendo, mas não está correndo, eu escolho o sprite de andar. E aí, se ele não está se movendo, eu escolho o sprite de estar parado. Então, assim, são vários pequenos códigos. E aqui é a única parte que faz a manipulação da imagem mesmo, a imagem. Ó. Esse aqui é o único pedaço que manipula a imagem diretamente. Eu escolho do vetor de imagens que ele me disser, baseado no contador de imagens, sem estourar o limite. Lembra que a gente fez isso ontem, né? Eu usava o módulo para não sair de dentro do vetor. Pronto, isso daqui é a minha imagem. Como é que eu vou desenhar ela? Eu empacoto ela dentro de um ImageX, colocando largura e altura. Defino o centro dela, que todos eles têm o mesmo centro, né? 0,35. E se por acaso ele estiver olhando para a esquerda, eu flipo na horizontal. E aí eu mando desenhar a imagem. E aí vai estar lá a imagem aparecendo. Então a lógica ela está toda dividida em pedacinhos. Ó. Go up, go down, muda os estados. Se ele está movendo, se ele está para a direita e tal. Aqui o draw, ele escolhe qual é o sprite que eu vou trabalhar. E esse draw image, ele desenha o sprite. Aí esse daqui, set perspectiva, é só uma contazinha que eu inventei para ele ficar menor quanto mais chega perto do teto. Para dar esse efeito de distância, né? Tinha uns joguinhos que a gente jogava que eram vários bonequinhos no meio da rua, eles ficavam subindo e descendo e batendo nos inimigos. Como era o nome? Double Dragon é o clássico, né? O mais antigão. Né? Tinha uns tipo ali, briga de rua, sei lá. Tem o Digão, que é de uns bichinhos que fazem a mesma coisa. É que faz a mesma coisa, ele vai andando pelo cenário, subindo e descendo e batendo nos bichinhos. Foi puta aqui. Só faltava fazer o cenário e ir movendo, né? Aí ele ia andar, ficava bem legal. Mas fica para outra. Tá estourando. Então pronto, a gente tem aqui o modelo. Eu vou passar como atividade opcional, né? Eu posso até fazer um outro exemplo, se vocês quiserem, integrando isso com as bolinhas. Sabe aquelas bolinhas que ficavam aumentando e crescendo? Pronto, eu vou colocar umas bolas de verdade ali, ao invés de serem só os círculos. Então já tem as bolinhas lá crescendo, aumentando. É só botar as bolinhas lá. Eu já tenho o círculo, tá? E eu deixo como opcional para quem quiser fazer animação. Aí fica a seu critério. Se não quiser, a gente tem outras 4 atividades para vocês escolherem quais vocês querem trabalhar nessa semana e na semana que vem, tá? E aí a gente vai ver o modelo agora. Bora para a bodega. Vocês querem ir para a bodega comigo? Querem? Bora. Então, a bodega é a atividade 037. Fixa. Só pique. Ok. A bodega, ela foi pensada como um modelo de atividade. Aqui está dobrado, eu vou corrigir, tá? Como um modelo de atividade que permita vocês fazerem essas 6 atividades. Então, a bodega, ela é simples, mas ela já é suficiente para que vocês possam fazer qualquer uma das 6, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona a bodeguinha? Então, bora desenhar. A bodega é um mercantilzinho, tá? E nesse mercantil você tem 2 listas de pessoas. Só que as 2 listas, elas são manipuladas de forma diferente. A primeira são os caixas. E quando você pensa nos caixas, você imagina uma lista de pessoas. Só que o tamanho dessa lista de pessoas não muda. O que muda é se tem ou não tem uma pessoa dentro do caixa. O caixa está lá, como se fossem os guinchês, tudo bem?
Cada guinchê pode ter uma pessoa. Não obrigatoriamente tem uma pessoa, mas pode ter uma pessoa. Então você precisa de uma forma de representar se tem ou não tem uma pessoa lá. Então a gente faz da seguinte forma. A gente diz que os nossos caixas, eles são um array, onde dentro desse array pode ter uma pessoa ou pode ter um nulo. Ter um nulo significa que não tem uma pessoa. Tudo bem? Outra forma de fazer isso, com aquela outra notação de caixinhas, é dizer: meus caixas podem ter uma pessoa ou nulo como vetor. Mas eu prefiro a representação de cima, eu acho ela mais legível, tá? As duas coisas são iguais. Ou então você também poderia fazer assim. Não, tem que ser assim mesmo. É um vetor de pessoas ou nulo. É um vetor de pessoas ou nulo. Ok. Só que as pessoas, antes de entrarem nos caixas, elas chegam na fila de espera. E a fila de espera, ela tem um comportamento muito diferente do caixa. Enquanto o caixa você entende como um espaço físico em que a posição é relevante, desliga o modo isolador. É esse breguês que está flipando. Beleza? Tá? A fila de espera, ela é no modelo sanfona. Então, o caixa, ele é fixo, eu boto a pessoa e tiro a pessoa. Quando a pessoa vai embora, ela não arranca o caixa e vai embora. Ó, minha filha, você tá aqui no primeiro caixa, pode ir. Aí ela pega e arranca o caixa, vai embora e agora o caixa só tem 4 posições. Faz sentido isso? Não, o caixa vai ficar lá. A pessoa desce da cadeira do ônibus e deixa a cadeira no ônibus lá. Tudo bem? As posições são relevantes. Mas na fila de espera, não. Na fila de espera, a fila começa vazia. E aí, quando chega uma pessoa na fila de espera, agora a minha fila de espera tem uma pessoa. Se por acaso chegar mais alguém, a fila aumenta. Agora eu tenho 2 pessoas. E se chegar mais alguém, a fila aumenta de novo. E agora eu tenho 3 pessoas. Se por acaso eu tirar alguém, por exemplo, aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. O caixa 2 está chamando. O que é que vai acontecer? A pessoa que está na frente da fila vai para o caixa 2. O caixa 2 atualmente estava em nulo, tudo bem? Nulo, 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 nulo. Aí chama alguém lá no caixa 2. Então, o que é que eu vou fazer? A pessoa que estava lá na primeira posição da fila de espera vai andando, e vai para a posição do caixa 2. Então, o valor que era nulo, eu apago, não é mais nulo, e agora eu boto essa pessoa. O que é que vai acontecer com a fila de espera? Vai ficar nulo aqui? Vai ficar um buraco? É? Quando eu removo uma pessoa da fila de espera, realmente aquele lugar vaza e a fila anda. Então, se antes tinham 3 pessoas, agora tem 2. Se eu chamar esse daqui no índice 3, 0, 1, 2, 3. Então, ele vem para cá agora. E aí, a minha fila de espera, que antes tinha 2 pessoas, agora só vai ter 1. Então, vamos lá. São 2 listas, mas a manipulação delas é diferente. Inserir uma pessoa nessa lista, a gente faz através de qual operação? Como é que eu insiro uma pessoa? Chegou uma pessoa nova na fila. Push. Para tirar uma pessoa, para inserir uma pessoa é push. Por quê? Porque vai pegar a pessoa, criar um espaço a mais na fila e ela vai lá para a última posição. Então, chegou alguém, eu preciso criar um espaço a mais. E aí a minha pessoa vai para esse espaço, né? Sai daí, prega assim. Push. E para tirar uma pessoa da fila, como é que eu tiro essa pessoa que está aqui na frente da fila? Não, pop tira do final. É o shift. Então eu faço um shift. Eu tiro esse cara daqui, a minha fila diminui com o shift, e aí eu coloco esse cara onde eu quiser. Ok? Então, eu adiciono no final via push e removo do começo via shift. Se por acaso eu tivesse no meio da fila,
Faz de conta que tenho 3 pessoas e aí essa daqui cansa de esperar, quer ir embora. Qual é a operação que tira a pessoa do meio da fila? Slice, não. Splice. Slice pega um subvetor. Eu poderia dizer, ei, eu quero do segundo ao penúltimo. Eu faria um slice, um fatiamento. Mas para inserir ou remover, do meio eu faço um splice. Então, se eu quisesse tirar do meio, eu faria um splice. Mas isso se eu tiver nessa fila aqui. Para tirar aqui de cima, o que é que eu faço? Tirar aqui de cima não é um splice, porque se eu fizer o splice, eu vou levar o caixa para casa. Eu não quero levar o caixa para casa. Tirar daqui é simplesmente dizer que esse lugar agora é nulo. Colocar uma pessoa aqui na frente, para colocar uma pessoa aqui na frente, você faz o quê? Professor, para colocar na frente eu dou um unshift. Se você der um unshift, você vai estar criando um caixa novo e criando um lugar a mais. Lembra, o pop e o unshift, eles criam um elemento a mais no vetor. Então, você não quer fazer isso, você quer fazer uma atribuição. Então, se você quer colocar ele aqui, você vai fazer algo como caixas na posição 0 recebe valor. Então, colocar alguém aqui é fazer uma atribuição. Por exemplo, eu quero colocar o primeiro aqui. Então, caixas na posição 0 vai receber espera na posição 0. E como a pessoa saiu da lista de espera, aí eu faço espera, ponto, shift. Então, para mandar essa pessoa para o caixa 0, eu faço atribuição. Caixa 0 recebe essa pessoa e depois eu tiro essa pessoa daqui. Espera, ponto, shift. Tudo bem? Estamos de boa. São 2 vetores. Trabalhar com eles é conceitualmente totalmente diferente. Ok? Então, bora implementar. A gente tem 3 manipulações básicas e uma especial. As 3 básicas são as operações de fluxo comum. Chega gente na fila de espera, essa pessoa é chamada no caixa e aí o atendimento dela é finalizado no caixa. Só isso que acontece. Então, sempre que chega na fila de espera, sempre que é chamado, o cara tem que sair da fila de espera para o caixa. E quando é finalizado, a pessoa está no caixa, termina o atendimento, ela sai do banco. E a especial que a gente vai fazer é se por acaso a pessoa precisar sair do banco. Por favor, fulano, seu pai está esperando lá fora. Aí você vai ter que caçar a pessoa onde é que ela está e aí você vai ter que tirar ela de lá. E aí você vai ter que lidar com os detalhes. Vou procurar pelo quê? Vou procurar pelo nome. Mas será que a pessoa existe? Será que não existe? A gente vai ter que fazer isso. Tudo bem? Bora pro código, sim ou não? Não! Então, bora aí. Criem a atividade 37. Pode ser no Replit, no Moodle, onde vocês quiserem. Bora lá. Down 0,37 PO 0,37 em TypeScript. Abriram. Quando eu falei, talvez não estava todo mundo aqui. Então, eu vou falar de novo, tá? A aula que tem antes dessa é a mesma aula. Então, se vocês não tiverem aula no primeiro horário e quiserem vir, por exemplo, o professor faltou,
Vocês podem vir numa boa, que aí vocês vão mais cedo para casa e aí equilibra mais a quantidade de alunos, porque aqui tem quase o dobro dos alunos da primeira turma, entendeu? E aí fica mais dividido. Que é a mesma aula, o mesmo conteúdo. Então, só me avisa no final, quando vocês terminarem, aí no final vocês vêm aqui e já avisa que eu já boto a chamada do pessoal que veio mais cedo. Tem no Moodle. Tem 037 Bodega, não tá lá não? Spam. Jacaru. Pessoal, vocês conseguiram fazer a motoca já? A motoca. Então presta atenção, ó. As atividades anteriores, tudo que era de atividade que a gente tinha até essa semana, elas não vão poder ser entregues depois do feriado, viu? Então, você que ainda está atrasado, você tem ainda o prazo do feriado para colocar o que você tiver em atraso no prazo. As atividades que eu estou passando hoje, a gente ainda tem a semana de retorno para, por exemplo, tirar alguma dúvida, eu ainda deixo. Mas tudo que é de atividade atrasada vai fechar daqui a 15 dias. Tudo bem? Combinado? Exatamente, da motoca para trás. Manda lá no grupo. Beleza? Conseguiram abrir aí a atividade? Motoca? Então vamos lá. Essa atividade, ela propositalmente, ela não vem com rascunho, ela vem só com a main. Para a gente poder fazer o rascunho também. Então, primeiro que você vai fazer é comentar tudo que veio de rascunho, porque a gente não precisa da main agora. Se não precisa da main, então a gente vai comentar tudo e vamos começar do zero. Então, eu vou pegar aqui e vou olhar o diagrama. A gente vai pelo diagrama. Diagrama. O que é que vocês estão vendo de estranho nessa figura? Hã? Morreu de tanto esperar, mas roubaram as roupas e deixaram a bolsa, né? Meu Deus, qual foi o ataque que ela teve? Bora lá, o que a gente quer? O que a gente quer é o diagrama. Ó, então olhando para o diagrama, pessoa é uma classe... Hã? Bodega. A pessoa me perguntou onde é que estava o repositório do GitHub com os códigos. Vocês sabem onde está? Todo mundo sabe? Tá, então assim, na dúvida, tanto quando você baixa lá no Replit, não, acho que não. No Replit, deixa eu ver se no Moodle tá o... Ah, sim, tanto no Replit quanto no Moodle, assim que vocês abrirem a atividade, primeiro link é o link para online dela. Clique aqui para ver a versão online. Aí vocês vão clicar e vai direcionar para o repositório. Se vocês clicarem aqui no nome do repositório, vocês voltam para a raiz do repositório que tem todas as atividades. Tá? Então, deixa eu te mandar a bodega. Launchpad. Bodega.
Ó, se vocês quiserem fazer animação, eu sugiro que vocês façam os próprios desenhos. Vai ficar muito legal se vocês animarem os próprios desenhos. Mesmo que seja um desenho simples, você faz uns 8 desenhos simples, aí faz algum filtro lá para extrair os PNGs, nem que sejam os bonequinhos de Stickman, sabe? Assim, é legal você criar o próprio desenho e ver ele animado. Cria os bonequinhos do Stickman e aí coloca para animar. E aí você vai ver eles passando. É bem legal. Bota o bonequinho lá dançando. Quando eu era pivete, eu lembro que eu fazia isso nos livros do colégio. Vocês não eram da... Sim, né? Exatamente, fazer os bonequinhos lutarem ou fazerem. Então eu tinha a agenda, eu tinha um dicionário que eu fiz uma batalha completa no dicionário. Tanto ia quanto voltava. Na época eu não prestava atenção na aula, né? Para fazer essas coisas, mas tudo bem, vamos lá. Bora para a bodega. Ok, então o que a gente quer é o diagrama. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Algumas coisas eu vou fazer mais rápido e outras eu vou parar para fazer com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer rápido, que vocês não precisam fazer, é a pessoa, tá? Que eu vou fazer porque não tem nada de informação. Eu vou fazer e vou mandar lá pelo Launchpad. Como a pessoa não tem informação, ela é só a classe pessoa, que tem um nome. Eu construo o nome, só que para trabalhar o conceito de getSet, a gente vai colocar a pessoa como private. E aí a gente vai precisar criar os gets e os sets. Public set nome, que recebe um valor e atribui, e public get nome, que retorna o nome. Pronto, a pessoa não tem nada, é só isso daqui. Então, parte 1. Ó, como a baleia tá com os links, eu vou colocar na... Tem algum outro animal de 6 letras que comece com B? Baiacu. Tá lá no Baiacu. Foi vocês que disseram Baiacu? Beleza. Então, pessoa, confere. Parte 2. Agora a gente vai para a bodega. Então, vamos aqui, classe bodega. E aí agora vocês podem fazer comigo. Deixa eu desativar o Copilot aqui para ele não ficar soprando. Copilot, fica na tua. Fica aí na tua, Copilot. Então, na nossa bodeguinha, a gente tem que ter duas coisas. A lista de caixas e a lista de espera. Então, bora para os caixas. Caixas é um array de pessoa ou nulo. Tá aqui o caixa. E a espera é um array de pessoa. Apagaram sem querer, foi? Botei de novo, tá? Devia ter o Launchpad somente leitura, né? Não tem, não? Né? Deve ter alguma versão paga, alguma coisa assim. Sei lá. Bora lá, vamos aqui, ó. Beleza. A bodega, ela tem essas duas coisas. Só lembrando que a gente pode tanto escrever assim, quanto escrever assim. Array de pessoa é um array de pessoa e array de pessoa ou nulo também é array de pessoa ou nulo. A peculiaridade fica por conta dos parênteses. Porque se você não colocar os parênteses, é como se você estivesse dizendo caixas é uma pessoa ou um array de nulo. E não é isso que você quer dizer, né? Então eu acho melhor o outro modelo de escrita. Bora para a parte do construtor.
construtor, aqui a gente tem uma peculiaridade. A espera começa vazia. Então, desse ponto espera recebe vazio. Mas os caixas já começam com aquela quantidadezinha certa de caixas. Se a gente olhar lá na descrição, a gente vai ver que os caixas, que o mercantil, né, eu estou chamando de bodega, que o mercantil recebe a quantidade de caixas por parâmetro. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai receber aqui o número de caixas. Tá. Como é que eu inicio o número de caixas com tantos caixas? O que é que eu vou botar dentro desses caixas? Você não vai botar pessoas que não têm pessoas. O que é que você vai encher o caixa para ele ficar cheio de nada? Nulo. Você vai encher ele de nada até ele ficar cheio de nulos. Porque o que eu quero é criar aquele espaço. Criar aquele espaço onde eu vou poder colocar uma pessoa. Atualmente não tem espaço, tem só 0 caixas. Se tem 0 caixas, não dá para atender ninguém. Então, como eu quero essa quantidade aqui de pessoas, eu vou fazer o seguinte. Fazer um for de i até número de caixas. Des.caixas.push nulo. Então, o que é que isso daqui vai fazer? Vai botar o nulo várias vezes. Se ele quer 6 caixas, o primeiro push cria um espaço. O segundo push cria outro espaço. O terceiro push, outro espaço. E eu fazendo isso 6 vezes, eu vou ter 6 caixas. E todos eles estão vazios. Por quê? Porque eu estou dizendo que o valor de cada um deles é nulo. Confere? Ok? Então, conceitualmente, ambos são vetores, mas espera é aquele vetor modo sanfona, que aumenta e diminui, e os caixas nem aumentam, nem diminuem. Eles começam sempre naquele tamanho fixo e eles vão até o final. Beleza. Próximo. Primeira coisa que tem que fazer é chegar a pessoa no banco, chegar a pessoa na bodega. Então, eu vou fazer um método chegar que recebe uma pessoa. Pessoa do tipo pessoa e não devolve nada. Só bota a pessoa para dentro do banco. A pessoa, quando entra no banco, vai para onde? Para espera. Então, como é que eu boto ela na fila de espera? Des.espera 0 recebe pessoa. Tá certo isso? Faz sentido? É isso? Não. Como é que eu insiro ela no final do vetor de espera? Push. Lembra, eu preciso de um espaço. O vetor de pessoas não tem. Eu preciso criar esse espaço para colocar a pessoa. E quem cria o espaço é o push. Desse ponto espera, ponto, push. Aí ele cria um espaço dentro do vetor, no finalzinho, e guarda essa pessoa dentro desse espaço. Chegar não tem erro, né? É simplesmente a pessoa chega e está no final, porque não tem limite de pessoas e não tem problema, a espera está vazia, não dá erro com nada aqui. Próximo caso é quando você chama, quando aparece aquela luzinha lá no painel. 5, o que é que significa 5? Que a primeira pessoa que está na fila de espera é para sair daí para a fila de espera e ir para o caixa, índice 5. Então, o próximo método é o chamar. E chamar precisa de um índice. Chamar também não retorna erro nenhum. Mas pode dar errado. Só que antes de pensar no que pode dar errado, imaginando que tudo esteja certo, tanto o caixa está vazio, quanto tem gente na fila de espera. Como é que eu tiro essa pessoa da fila de espera e coloco ela no caixa? Vamos lá, eu tenho que tirar a pessoa do começo da fila e colocar ela nesse índice do caixa. Então, os caixas nesse índice vão receber
a primeira pessoa da fila de espera, que seria des.espera.0. Os caixas nessa posição estão recebendo o primeiro valor da fila de espera. Quando eu faço isso, o cara saiu da fila de espera? Não, ele ainda está lá. Eu só fiz copiar a referência de um canto para o outro. Como é que eu tiro ele agora da fila de espera? Agora eu faço o shift. Tá certo assim? Vai funcionar assim? Falta parêntese. A função, ela é carente. Se você não dá abraços, ela não funciona. Então, a função sem amor não roda. Beleza. Então, pronto. Isso daqui é fazer a atribuição e tirar a pessoa. Se você olhar, você pensa assim, ué, mas o shift não remove e devolve. Olha aqui o que é que o shift faz, ó. Remove o primeiro elemento e o devolve. Então, eu posso pegar o shift e colocar aqui, sim ou não? Ele não vai pegar, retirar e devolver? Beleza. Só que aí você vai ter uma coisa que é própria do TypeScript. E é interessante que a gente aprenda logo, porque de vez ou outra esse problema vai acontecer. Ele vai dizer o seguinte, ei, esse shift pode dar errado. E se der errado, o que é que ele vai retornar? Undefined. Só que os caixas, eles não aceitam undefined. Os caixas aceitam pessoa ou nulo. E aí ele vai dizer, ei, não faz isso, porque isso daí pode dar errado, cara. Então, antes de fazer isso, a gente vai fazer os testes. Bora lá. O que é que pode dar errado na hora de chamar alguém da fila de espera para o caixa? Não tem ninguém na fila de espera. Então, como é que eu escrevo não tem ninguém na fila de espera? Se des.espera for igual a nulo. Faz sentido isso? Não, não é a espera que é nulo. Nulo é um objeto. O que eu quero saber não é se espera é nulo. Essa espera está vazio. Como é que eu vejo se ela está vazio? Se o tamanho for igual a 0. Oi. Não. Não pode. Se o tamanho for igual a 0, ela está vazia. Se ela estiver vazio, aí a gente vai lá para o mensagem e retorna. Falhou. Ninguém na fila. Depois a gente corrige as mensagens de erro, tá? Não é importante agora não. E retorna. Isso é o primeiro erro, né? Fila vazia, espera vazia, ninguém na fila. Qual é a segunda coisa que pode dar errado? Aparece o número 2 lá, acende, a pessoa sai da fila e quando ela chega no caixa, já tem alguém, né? Aí, então, além de testar se a fila está vazia, eu tenho que testar se tem alguém. Lembra? A gente aqui pensa no erro. Como é que eu verifico se tem alguém? Se o caixa, nessa posição que é para ele ir, tem alguém. Ter alguém é ser diferente de nulo. Que lembra, não é caixas que é vazio, é o caixa no índice. O caixa no índice é que vai ser pessoa ou nulo. Então, se o caixa nesse índice for diferente de nulo, é porque tem alguém. Se tiver alguém, caixa ocupado e retorna. Pronto. Agora você tem certeza de que se você chegou nessa linha de código, na 40, é porque tem alguém na fila, sim ou não? Sim, porque se não tivesse ninguém na fila, ele teria saído nesse if aqui. Então, quando você chega bem aqui, se você quiser colocar o shift, o TypeScript ele vai dizer, ei, isso daqui pode dar undefined, porque pode tá vazio. Aí você, que é mais inteligente que o compilador, vai dizer, confia, eu já verifiquei, isso daí não vai dar errado.
E a gente faz isso, pega aquele negócio que poderia ter gerado undefined, tá vendo? Não é isso que pode gerar undefined? E a gente coloca uma exclamação na frente. Isso daqui quer dizer, confia no pai. Quer dizer, olha, eu já verifiquei, eu já validei, não tem chance desse negócio aí dar undefined. Eu já fiz o teste, então eu tenho certeza que isso daí só vai dar uma pessoa válida. Então, esse asterisco, ele exclui o tipo undefined. Então, disso daqui, só sai pessoa. Não é mais undefined ou pessoa, é apenas pessoa. Entenderam aí? Eu estou excluindo o tipo undefined. Eu estou dizendo, ei, compilador, eu já validei, eu tenho certeza que isso aqui sai uma pessoa válida. Então, você bota aqui o exclamação. Beleza, chamar foi. Cara, vocês não têm noção de como é difícil para a gente que está dando aula achar exemplos que sejam intuitivos. Esse daqui é muito fluido, né? De você entender a fila, o caixa, mas é tão difícil. Eu acho que eu levei uns 2 anos para conseguir achar um exemplo. Foi bem a 3ª ou 4ª vez. Eu utilizava outro, mas poxa, eu queria um que fosse bem óbvio os caixas, bem óbvio a fila de espera. Porque quando você acha um exemplo que é bem próximo do modelo, aí fica muito mais fácil de entender que você está manipulando, você está carregando, você está removendo, mas nem sempre. Tanto que tem as atividades que não tem nada a ver, ou que são complexas demais, porque é difícil. Aí na fila do pão pensei. Normalmente, sabe quando é que eu penso? Sabe quando é que eu consigo ter essas ideias? Na hora da missa, parece piada. Porque você... Não é assim, porque às vezes você é uma pessoa muito agitada, está sempre fazendo algo, e quando você é forçado a não fazer nada e ficar no ambiente parado, aí às vezes o teu cérebro voa e você... o almoço com código, a ideia que eu te do almoço com código, de fazer uma monitoria todos os dias na hora do almoço, foi na Vigília Pascal de 2017. Eu estava lá no meio daquelas 10 leituras, a gente podia fazer monitoria na hora do almoço. Eu anotei bem rápido assim. Aí de lá nasceu o almoço com código. Bora pro próximo. Temos chegar, temos chamar. O que é que tá faltando agora? Cara, chamar aí da fila de espera pro caixa. O que é que fica faltando agora? Ir do caixa para casa. Seria o finalizar, né? Então, para finalizar, eu preciso dizer qual é o caixa que está acabando no atendimento. Então, também preciso de um índice. E quando eu finalizo, é que nem o grafite e a motoca. Eu não apenas tiro a pessoa, eu retiro e retorno. Então, eu vou devolver uma pessoa, se tem alguém, ou nulo. Finalizar. Beleza? Então, finalizar, tira e devolve a pessoa. Vamos começar no Blue Sky, né? O céu limpinho. Tudo vai funcionar. Tem uma pessoa lá sendo atendida e eu vou tirar essa pessoa, o índice é válido. Supondo que tudo está perfeito, como é que eu tiro e devolvo essa pessoa? Como é que vocês fizeram lá com o grafite, com a criança? Dá para fazer só isso assim? Des.caixas na posição índice, recebe nulo. E depois retorna des.caixas na posição índice. Sucesso? Eu não tirei a pessoa e devolvi? Por que é que não pode? Eu estou retornando nulo. A mesma coisa do grafite. Quando você queria tirar o grafite para devolver, você não podia zerar o grafite e depois devolver o grafite zerado. Você tinha que salvar o grafite, zerar o grafite e devolver a informação que você tinha salva. Engraçado, tem gente que boia. Deixa eu desenhar. Então, vamos desenhar. Esse daqui é você, tá certo?
É você quando viu a lista de atividade que tinha para semana que vem, tá certo? Foi mal. Efeito sexta-feira, desculpa. Perdão. Volta. Vamos lá. Você tem um pedaço de papel. Seu pedaço de papel tem alguma informação. Aí você tem que me devolver esse pedaço de papel. Tá certo? Na verdade, você tem que me dar essa informação. Se você pegar e apagar a informação, você não pode mais me dar a informação. Você tem que me dar a informação e apagar. Então, o que é que você faz? Primeira coisa que você faz é criar uma cópia. Você pega essa informação e copia. Depois você apaga essa informação do seu caderno. E depois você pega e me dá a informação copiada. E agora eu tenho a informação. Você conseguiu me passar a informação e copiar. E apagar. Aqui é a mesma coisa. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é copiar a informação. Des.caixas na posição índice. Depois que você copia a informação, você apaga a informação e depois você devolve a informação. Isso vocês só não... Isso é porque vocês não fizeram a motoca. Ok? Daqui, ó, a gente vai... Daqui a 15 dias, a gente vai ter os prazos de atividade. E depois, para o final de semestre, a gente só vai ter 15 dias. Entregando na primeira semana, recebe a atividade completa. Entregando atrasado, recebe um ponto a menos. A gente já teve tempo suficiente para se aclimatar. Então, a gente tem que levar a sério, porque senão vai abudegar tudo. Tá certo? Então, bora lá. Isso daqui é se tudo estiver certo. Mas o que é que pode dar errado aqui? O que é que pode dar errado? Se não tiver. Deu um bug lá, assim, normalmente o que é que eu vejo? Você finalizar sem ter uma pessoa, caixa que está aberto, ou então você finalizar um caixa que não existe, ou ser chamado para um caixa que não existe. Então, se a gente fosse para inventar a validação, seria duas coisas, né? Primeiro, se o caixa não existe, como é que eu sei que ele não existe? Se ele for menor do que 0 ou maior do que o máximo. Qual é o máximo? Caixas.length. Se ele for menor do que 0 ou maior do que o máximo, não existe, né? Console.log de caixa inexistente. O caixa inválido. E a segunda coisa é se não tem ninguém lá. Se não tem ninguém lá, o que é que eu devolvo? Não tem ninguém lá se des.caixas na posição índice for igual a nulo. Então, se não tem ninguém lá, eu aviso que não tem ninguém lá. Caixa vazio. E aí eu retorno nulo. Se não, tem alguém. Ó, acabou, finalizar. Então, eu tenho chegar, tenho chamar e tenho finalizar. Para conseguir rodar os testes, a gente precisa do toString. E aí, vocês nunca fizeram. E a gente teria que gerar algo com essa carinha aqui, ó. Os caixas, eles podem ter uma pessoa ou podem ser nulo. E a lista de espera é uma lista de pessoas. É bem fácil gerar isso daqui se a gente utilizar o map do JavaScript, né? E aí, como eu sei que vocês não lembram, eu vou mostrar de novo aqui, ó.
Existe uma função própria de vetores que ela transforma o vetor de um tipo em um vetor de outro tipo. Então, isso é um vetor. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu passar um map, eu tenho que dizer para ele uma função. A função vai receber um elemento desse tipo e me retornar uma outra coisa. Por exemplo, para cada elemento, eu quero pegar esse elemento e multiplicar por ele mesmo. Isso é a minha função, tá vendo? Para cada x, ou para cada elemento, o nome da variável sou eu que escolho, tá? Para cada x, eu vou pegar e fazer ele vezes ele mesmo. Então, se era 1, vai ser 1 vezes 1, 2. 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, desculpa. Perdão. Então, está aqui o nosso resultado. O map, ele transforma um vetor em outro vetor. E aí ele usa essa função em cada um dos elementos. Tá vendo? O tipo não precisa ser igual. Por exemplo, se eu quisesse pegar um número e concatenar ele, vou pegar o número mais x. Então, isso daqui vai transformar ele em string, tá vendo? E aí concatenar com ele como string. Então, o que era 1 vai virar texto, aí vai fazer 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, eu saí de uma lista de números para uma lista de textos. E aí eu posso fazer isso daqui com o map usando qualquer função. Posso transformar de pessoa para texto, posso transformar de texto para pessoa, desde que eu pegue uma função que receba um elemento desse tipo e retorne um elemento de outro tipo. Por exemplo, eu quero uma lista de booleanos. O que for par, eu quero saber se é par ou não é par. Então, eu vou fazer esse x mod 2 foi igual a 0. Falso, true. Falso, true. Falso. O que era booleano vai virar true e o que era par ficou positivo e o que era ímpar ficou é osso, né? Uma hora dessa. Eu consigo falar uma frase sem errar mais. O que era par fica true e o que é ímpar fica falso. Beleza. Bora lá. Outra coisa que é útil é que eu posso, por exemplo, usar ternários. Eu posso usar qualquer função. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero uma função que, se ele for positivo, eu vou fazer ele ao quadrado, e se ele for negativo, ele vai virar 0. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Seja um elemento, se ele for positivo, tá vendo, ó? Ternário. E aí, lembra do operador ternário, que a gente já usou algumas vezes? Se ele for positivo, eu quero ele ao quadrado. Se ele não for positivo, eu quero 0. 1 é positivo? Sim. Ele é ao quadrado? 1. Menos 2 é negativo, vira 0. Menos 3 é negativo, vira 0. 4 é positivo, vira 16. 5 é positivo, vira 25. Tá? Ok. Então, isso daqui vai ser útil porque nós temos vetores de pessoas, concorda? A gente vai transformar a pessoa, que é um vetor de pessoa, nos nomes dela. Eu vou sair de vetor de pessoa para vetor de nomes. Então, beleza. Tem um vetor de nomes. Segundo passo, eu vou colocar as vírgulas separando os elementos. Se eu quisesse juntar isso daqui colocando vírgula, eu poderia fazer assim, ó. Ponto join vírgula espaço, vírgula espaço, vírgula espaço, vírgula espaço, vírgula espaço. Eu estou separando os elementos que eu tinha por vírgula espaço. Ah, mas se eu não quisesse vírgula espaço, se eu quisesse espaço barra espaço, agora eu estou separando eles por espaço barra espaço. Oi. Porque o join pega um vetor e junta os elementos de acordo com o separador que eu coloquei aqui. Então, aqui eu digo qual é o separador.
ele vai pegar cada um dos elementos e separar de acordo com esse separador. Então, o que a gente vai fazer agora lá é isso. Então, bora lá. Bora voltar lá para o que a gente tinha. Eu quero o quê? Primeira coisa, vamos aqui para o toString. ToString que me retorna uma string. Vou fazer o código, você não escreve, tá? Só presta atenção, depois eu monto. Então, a primeira coisa que eu quero, vamos começar do mais fácil, é o vetor de espera. Então, eu tenho this.espera. Está aqui o vetor de espera. Eu quero sair das pessoas, porque eu tenho um vetor de pessoas, para os nomes. Então, eu vou fazer o quê? Um mapeamento. Para cada x, ou para cada elemento desse vetor, eu vou fazer o x.getNome. Então, eu tinha um vetor de pessoas aqui, e agora eu tenho o quê? Um vetor de nomes, um vetor de texto. E agora eu vou juntar esses nomes colocando vírgula espaço. Agora eu tenho um grande texto com todos os nomes de pessoas separados por vírgula espaço. Diz. Não, poderia ser uma função normal. Eu poderia criar uma função aqui fora para fazer isso, entendeu? Por exemplo, transformar em nome. Pode ser qualquer função. Normalmente a gente usa lambda, porque esse normalmente é o tipo de função que só serve para cá. É a coisa exclusiva desse momento. Então, a gente acaba não usando no outro campo, tá? Beleza? Então, eu vou mapear todas as pessoas para os nomes e depois eu junto tudo. Para fazer com os caixas é um pouquinho diferente. Porque se eu tentasse fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, pegar o nome, eu ia ter um erro. O que é o erro? Será que todos os caixas têm pessoas? Não. Porque eu posso ter caixas que têm nulo. E aí o que é que eu vou imprimir quando os caixas forem null? Eu vou imprimir 5 travessõezinhas. Então a gente vai fazer um ternário aqui, ó. Faça o seguinte, se x for nulo, você coloca 5 travessões. E se não for nulo, você coloca o quê? O nome da pessoa. Então, eu continuei fazendo o mesmo mapeamento. Eu saí de um vetor de pessoas para um vetor de texto. E agora, o que é que me falta agora? Só fazer o join. Juntar com vírgula espaço. Beleza? Então, aqui eu tenho os caixas e aqui eu tenho as pessoas da fila de espera. Eu acabei de montar, ó. Eu acabei de montar esses miolinhos aqui, tá vendo, ó? O miolinho que está dentro das caixinhas. Agora eu só preciso fazer a composição do todo, né? Do texto inteiro. Então aqui eu vou salvar na variável para ficar melhor, tá certo? Caixas vai ser isso e espera vai ser isso. Então agora eu vou retornar o quê? Caixas, travessão, mais caixas, mais travessão barra N. Barra N é para quebrar a linha, tá? Mais espera, espaço, travessão, mais espera, mais quebra de linha. Então, isso daqui pegou aqueles pedacinhos que eu tinha, os miolinhos que eu tinha feito, juntando as coisas e coloquei dentro do todo. Caixas, abre caixinha, conteúdo, fecha caixinha, quebra linha. Espera, espaço, abre caixinha, conteúdo, quebra caixinha, fecha caixinha. Tá? Então, isso daqui é o toString. Se eu quiser fazer com for, pode? Pode, dá no mesmo. Você só vai ter que fazer os controles direitinho. Tá? Pronto, a gente já tem tudo que a gente precisa para rodar o código. Então, a gente pode descomentar os testes agora. Descomenta tudo. E aí a gente vê o que foi que deu diferente. O nome da classe, ó. Aqui a gente tem mercantil e lá a gente chamou de bodega. É só trocar. Ou troca lá ou troca aqui, tanto faz. Mas eu acho que o nome das classes, o nome dos métodos a gente botou igual. Chegar também é chegar. Chamar e finalizar.
chegar, chamar e finalizar. Então, o nome dos métodos é igual. O que é que a gente vai ter que consertar provavelmente agora? As mensagens de erro, né, que a gente foi inventando de cabeça. Bora rodar aqui. Run. Deixa eu mandar o código logo para você. Eu vou mandar o código quando a gente finalizar, tá? Run e draft e case. Sem clientes, a gente escreveu ninguém na fila. Então, quando não tem ninguém, é para dar 100 clientes. Próximo. Caixa inexistente é para dar caixa vazio. Caixa inexistente. Inexistente. Eu acho que foi, era tudo. Não, era para ter dado caixa. Ah, tá, eu mudei o errado. Caixa vazio é caixa vazio mesmo. Não, peraí. Sexta-feira, esse horário é de lascar. Se eu tentar acessar um caixa que não existe, é para ele dar caixa inexistente. Ah, é porque a lógica está errada. Ó. Não é se for menor do que zero ou maior do que o máximo. É maior igual. Porque o máximo não existe, né? O tamanho já é fora do limite. O erro é de lógica mesmo. O erro é de lógica mesmo. Ok. Agora, para fazer todas aquelas outras atividades, a gente ainda precisa de um macetezinho, que é saber percorrer a procura de alguém e remover. Faz de conta que alguém chega lá dentro do banco, ainda é um mercantil, mas não tem teste, tá? Faz de conta que eu digo assim, fulano, teu pai tá te chamando lá fora. Eu preciso procurar a pessoa pelo nome dela, certo? Quando eu preciso procurar a pessoa pelo nome dela, eu preciso do índice dela, porque no JavaScript a gente remove com qual comando? Splice. E o splice precisa do índice. Então eu vou percorrer a pessoa procurando pelo índice. Vamos começar aqui com a lista de espera, que sempre tem gente. Então, começando do zero, e menor do que espera.length e mais. O que é que eu quero saber? Se essa pessoa dessa posição tem esse nome. Se essa pessoa dessa posição tem esse nome. Como é que eu pego o nome da pessoa? Get nome. Se essa pessoa dessa posição tem esse nome, eu tenho que remover a pessoa. Como é que eu removo a pessoa? É o slice. Só que antes de arrancar a pessoa, eu tenho que devolver ela também. Então, eu tenho que salvar ela, na verdade. Quem é a pessoa? Des.auxiliar é des.espera na posição i. E depois eu faço o des.espera.slice. Na posição i, eu vou remover uma pessoa. Se eu quisesse fazer uma substituição, não só uma remoção, eu removeria essa pessoa e, por exemplo, colocaria uma nova pessoa no lugar disso. Desculpa, splice. Duvidem de tudo que eu disser uma hora dessa, tá? Então, assim, se você tá achando que eu tô falando errado, tá errado. Nesse horário, não fique naquela, não, o professor sabe o que tá fazendo, sabe? Porra nenhuma. Entendeu? Eu só tô acertando porque eu já dei essa aula 3 vezes, então eu tô aqui no instinto já, entendeu? Então, bora lá, ó. E devolvi a pessoa. Beleza? Aqui, ó. Cacei.
achei e devolvi. Ó, se a pessoa nessa posição tem esse nome que eu quero. Removi. Se não fosse para remover, fosse para alterar alguma coisa, beleza, você está aqui no canto, você altera. Se fosse para substituir, o próprio Splice te dá a opção de substituir colocando alguém no lugar. Só que isso é no vetor de espera. O que acontece se você fizer esse laço no vetor de caixas? Para cada um dos caixas, ver se o nome dele é o nome que eu estou procurando. O que é que vai acontecer? Todas as posições têm um nome, sim ou não? Não. Porque tem gente que tem posição que não tem ninguém. Então, antes de fazer esse ifzinho aqui, por exemplo, a gente pode fazer exatamente o mesmo laço para os caixas. Ó, vou fazer exatamente o mesmo laço. Então, ao invés de espera, aqui vai ser caixas. E ao invés de espera, aqui vai ser caixas. Tá certo? Só que aqui ele já vai dizer, ei, talvez esse cara não tenha nome. Então, antes desse if, você vai fazer um novo if, que seria o quê? Ei, será que esse caixa é diferente de nulo? Porque eu só posso testar o nome se ele for diferente de nulo. Eu só posso olhar o nome dele se ele for diferente de nulo. Você não está procurando uma pessoa pelo nome? Então, o primeiro teste é, ei, fi, você existe? E se ele existir, você pergunta, o seu nome é o nome que eu estou procurando? Aqui ele está dando aquela mesma reclamação. Ei, talvez o cara não exista. Só que você já verificou que ele existe. O que é que você usa para avisar para o compilador que você... Exclamação. Bem aqui. Ei, eu tenho certeza que esse cara existe. Eu já verifiquei aqui em cima. Então, confia em mim. Aqui é a mesma coisa, né? Como é que você remove a pessoa do caixa, não a pessoa da fila? Salva ela. Des.caixas na posição I. Não é splice aqui. Você está nos caixas. Des.caixas na posição I recebe nulo e aí retorna auxiliar. E agora, se você não saiu nesse for nem nesse for, aí sim você tem certeza que não tem ninguém no caixa. Todas as outras atividades, pessoal, que tem lá no repositório, todas são subconjunto dessa daqui. Por exemplo, no pula-pula, você tem duas filas de sanfona. A criança chega para a fila para pular, depois você tira ela da fila de espera, joga ela no pula-pula, e quando termina o tempo dela, você tira ela do pula-pula e joga na fila de espera. São duas filas de sanfona. O cinema é uma só fila, mas é uma fila tipo caixa, onde já tem as cadeiras do cinema ali, você reserva, coloca o cara na cadeira e cancela a reserva, tira o cara da cadeira, entendeu? Então, a lapiseira, se vocês fizeram o grafite, ela é feita em 10 minutos. É só, ao invés de colocar o grafite diretamente na ponta, você coloca no tambor e você tira do tambor para colocar na ponta. Então, todas são submanipulações da bodega. Por isso que eu digo que se vocês fizeram, se vocês entenderam a bodega, vocês conseguem fazer qualquer uma. As únicas que aí eu digo que é um pouquinho mais difícil, mas fica como diversão, é o tabuleiro, que o tabuleiro é para quem gosta de brincar. Vocês vão fazer os bichinhos andarem e caírem em armadilhas.